Senhor, nós te damos graças, Pai, nesta noite, por estarmos na tua presença. Nós te louvamos por tudo que o Senhor fez no dia de hoje, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas conquistas, pelas lutas, pelas batalhas do dia. E te louvamos, Senhor Deus, porque em tudo o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos colocado de pé. Guarde esse tempo que estaremos juntos. Abençoe, Senhor, cada vida nesta noite, cada família representada. Que os teus olhos, que as tuas mãos estejam abençoando cada vida neste instante. Que o Senhor esteja enchendo cada coração com o teu Espírito Santo. Que possamos ser abençoados através da tua palavra. Que o Senhor venha estar visitando esse tempo que estamos aqui juntos nesta noite. Que possamos em tudo, Senhor Deus, que fizermos, dar glórias a ti. Porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Estenda as tuas mãos agora. Esteja abençoando cada coração. Venha de encontro às nossas necessidades. Venha de encontro, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer fazer conosco. E em nome de Jesus nós te pedimos, desperta-nos, ó Deus, reaviva nossos corações, levanta-nos, ó Deus, nesta noite, que o teu Espírito Santo venha estar nos visitando nesta noite, que nós possamos conhecê-lo cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amados. Vamos lá, então, vai. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 33. É um texto conhecido nosso, nós conhecemos esse texto aí. Eu quero ler os 3 primeiros versículos, depois a gente vai ver que a gente vai andando aqui. Jeremias capítulo 33, o verso 1 diz assim, ó: E veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, é o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, em nome de Jesus. Amém, amados? Quando nós lemos esses 3 versículos, nós vemos 3 coisas praticamente diferentes que Deus está falando com Jeremias. Se nós pegarmos o primeiro versículo, amados, nós vamos perceber que Deus ele apresenta-se, ele diz aqui no versículo 1 que veio a palavra do Senhor pela segunda vez, estando ele ainda encarcerado. E a palavra encarcerado significa que Jeremias não podia ir onde ele queria, né? Naquele momento, ele encontrava-se preso, encontrava-se acorrentado, né? Não podia fazer o que queria, não podia sair do lugar onde estava. E a primeira impressão que nós temos, quando nós lemos esse texto, o versículo 1, é que a impressão que nos dá às vezes é que Deus está muito distante, está aquém daquilo que nós estamos esperando e aguardando. A impressão que temos é que a palavra de Deus vem em direção a Jeremias e Deus não está preocupado se Jeremias estava encarcerado ou não. Deus não estava preocupado se Jeremias estava ali preso ou não. Deus não estava preocupado se Jeremias podia sair dali no tempo dele ou não. Por que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor diz no versículo 2 que assim diz o Senhor que faz, e diz aí no versículo depois, e assim diz o Senhor que forma. Ou seja, é Deus quem faz todas as coisas, é Deus quem forma todas as coisas, é Deus quem dá vida em todas as coisas, Deus que cria todas as coisas. Então, o que nós percebemos é que, por Jeremias estar encarcerado, nós poderíamos estar imaginando que Deus iria tratar com Jeremias exatamente por ele estar o quê? Preso. Mas Deus não ele não se apega a isso. Deus, ele imediatamente diz: eu sou o Deus que crio, e eu sou o Deus que dá forma, eu sou o Deus que faço todas as coisas. Eu sou o Deus que dou a palavra final de todas as coisas. Nós sabemos disso muito bem, amados. Eu dizia hoje com um amigo que nós podemos falar muitas coisas, planejar muitas coisas, imaginar muitas coisas, fazer planos, mas a palavra de final pertence a quem? A Deus, né? A palavra final pertence a quem? Ao Senhor. Então, o que nós percebemos é que não adianta muitas vezes nós ficarmos perguntando, e vivemos um momento, e dias, e temos experimentado dias, você sabe disso muito bem, em que nós vivemos momentos de um distanciamento de Deus, momento onde as pessoas falam de psicologia, onde as pessoas falam de depressão, onde as pessoas murmuram, onde existe muita reclamação. Tudo isso é muito claro. Tudo isso nós estamos vivendo, tudo isso temos experimentado, estamos vivendo dias assim. Estamos vivendo dias como se estivéssemos encarcerados. Não podemos falar o que queremos, não podemos falar a verdade, nós temos muitas vezes de mentir. Mas preste atenção numa coisa, que no versículo 3 e no versículo 2, Deus fala que eu sou o Deus que crio e sou o Deus que forma. Ou seja, é Deus quem faz todas as coisas.
E a impressão que temos é que Deus não estava preocupado com o encarceramento de Jeremias, mas Deus estava preocupado com aquilo que ele tinha para fazer. Deus, às vezes, nos dá a impressão que ele não está nem aí com o nosso problema, porque Deus tem algo maior para nós. Deus quer que você cuide daquilo que ele tem colocado diante de você e de mim. Por isso que ele diz no versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu, o quê? Não sabes. Deus quer ser conhecido. E o momento em que a psicologia, em que as pessoas falam de filosofia, em que as pessoas dizem que temos que isso e aquilo, e fazer isso, e para nos livrarmos da depressão, você tem que buscar isso, e bater papo, você tem que conversar, o Senhor fala diferente. Ele diz, clama a mim. Porque Deus quer ser conhecido, Deus quer ser experimentado, Deus quer ser vivido, Deus quer que você aproxime-se dele, Deus quer que você viva com ele, Deus quer que você tenha vida com ele. Deus quer ter comunhão contigo. Deus quer se mostrar para você e para mim. E era isso que Deus falava para Jeremias, dando a impressão que Deus não estava preocupado com que Jeremias estava encarcerado. Mas Deus estava preocupado que ele queria ser conhecido. Deus muitas vezes sabe da luta que você está enfrentando, mas Deus está dizendo, clama a mim que eu vou responder coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deus está vendo você muito bem, porque o Salmo 34 diz isso, né? O Salmo 34 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus está olhando para o justo. Deus tem olhado para você. Diz lá no Salmo 34 que a face do Senhor, que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. No Salmo 32, versículo 8, diz isso, que o Senhor vai nos instruir e nos ensinar, nos dando o que, amados? A sensação e a certeza e a garantia de que Deus quer fazer coisas conosco que nós desconhecemos. Você e eu nos preocupamos com as coisas aqui natural da nossa vida do dia a dia e Deus está te falando coisas maiores e superiores. Você muitas vezes sente-se encarcerado e Deus diz, clama a mim que eu vou fazer coisas grandes. Que o Senhor diz lá no Salmo 34, que o Senhor ouve o clamor de quem? Dos justos. O Senhor quer ser experimentado, o Senhor quer que você entre na casa dele, o Senhor quer que você entre na presença dele, Deus quer que você o conheça, Deus quer que você tenha vida com ele, vida de comunhão com ele. E por isso que estamos vivendo momentos de grande confronto. Porque o mundo diz que a depressão está aí, você tem que fazer isso, você tem que conversar. Nós fazemos o que muitas vezes? Procuramos a aprovação do A, do B, do C, o que o A pensa, o que o B pensa, olha o que está acontecendo comigo. Nos colocamos, às vezes, numa posição de vítima, porque eu estou fraco, estou abatido, estou cansado. O Senhor sabe de tudo isso. Deus sabe destas coisas. Por isso que Deus diz, clama a mim, porque a receita para a igreja, a receita para o povo de Deus é conhecer a Deus a cada dia mais. Deus quer se revelar à sua igreja, Deus quer se revelar ao seu povo. Eu não sei o que muitas vezes nós estamos fazendo com o nosso dia, com o nosso tempo. Eu não sei o que nós temos feito na nossa comunhão com Deus, se é que temos comunhão com Deus, se é que oramos, se é que lemos a palavra, se é que buscamos a Deus. Nós não estamos percebendo que Deus está separando a cada dia que passa o joio do trigo dentro da igreja. O joio está saindo, está sendo colocado para fora. Deus está separando a sua igreja, Deus está separando aqueles que são selados pelo Espírito Santo, Deus está separando aqueles que foram comprados, adquiridos, Deus está separando o seu rebanho, o seu povo. Por isso que nós muitas vezes temos vivido, experimentado, você e eu temos visto tantas coisas. Se não me engano, foi Jó quem disse que o que eu temia me sobreveio. Está escrito lá isso, não está? O que eu temia me sobreveio. Jó 1, ou capítulo 2, acho que é o capítulo 2, ele fala isso. Aquilo que Jó temia veio sobre ele. Jó, a palavra do Senhor diz que Jó era um homem honesto, era um homem temente, era um homem que Deus agradava-se dele, ele era um homem justo, ele é um homem que oferecia os sacrifícios, porque se os seus filhos tivessem pecado, o Senhor estava ali sendo provido o sacrifício para que o pecado fosse perdoado, ou fosse coberto. Mas Jó tinha um problema, Jó temia perder tudo. Jó temia perder seus filhos, Jó temia perder a sua posição, Jó temia perder o seu sucesso, Jó temia perder a posição que ele tinha na empresa, Jó temia o dia de amanhã, e você sabe o que aconteceu, a palavra de Deus diz que Jó temia tudo.
Perdeu tudo. Porque temia, porque ele ficou com medo, e você sabe que ele veio a perder tudo. Mas lá no finalzinho, no capítulo 42 de Jó, ao contrário do capítulo do começo, aqui do texto do capítulo inteiro de Jó, nós vamos ver que lá na frente Jó diz o quê? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço o quê? Face a face. Deus se revelou a ele. Ele diz lá em alguns versículos, ele diz, eu não entendia do que eu estava falando. E muitas vezes nós não entendemos o que estamos falando. Às vezes nós queremos reclamar, queremos murmurar, queremos dizer que a coisa não está bem, queremos falar que as coisas muitas vezes não acontecem bem, que o problema é muito grande, a luta está sendo muito grande, a gente passa o dia inteiro e as pessoas estão dizendo a luta é muito grande, tudo está muito difícil, tudo está assim. E eu disse para ela hoje, gozado, nós falamos de problemas, nós falamos de angústia, nós falamos de depressão, nós falamos que tudo está difícil, mas nós não paramos para buscar a Deus, nós não paramos para clamar a Deus, nós não paramos para falar com Deus, ouvir Deus falar. Nós não temos experimentado o plano de Deus nas nossas vidas, por quê, amados? Porque nós não estamos clamando a Deus. Jeremias é claro, Deus é claro para Jeremias, quando ele diz, Jeremias, você está encarcerado, valeu, você está aí preso, fique aí, mas clama a mim, que eu vou te responder coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Você pode ter perdido tudo aqui, mas o Senhor disse, se você clamar a mim, eu vou te abençoar, porque ele diz lá no Salmo que ele ouve a oração do justo, ele abençoa o justo, ele abençoa aquele que clama, ele abençoa aquele que bate na porta, ele abençoa aquele que tem fé, ele abençoa aquele que tem o coração quebrantado, ele abençoa, ele está pronto para ouvir e abençoar aquele que verdadeiramente quer o quê? Conhecê-lo. Eu vejo pessoas gastando dinheiro com psicólogos para ficar falando e falando e falando. E, amados, você não precisa de psicólogo, mas você precisa ouvir a voz do teu Deus no teu coração. Você e eu não precisamos disso, daquilo, das coisas que o mundo nos oferece. Nós precisamos é saber que Deus tem promessa de vitória nas nossas vidas. Nós não precisamos buscar alternativas, porque Deus não quer alternativas para a sua igreja. A receita é clara, versículo 33, 3, capítulo 33, 3, clama a mim. Busca a Deus com todo o teu coração. Fale com Deus com toda a tua alma. Vai até o trono de Deus e fale com o Senhor. Coloque os teus anseios. Diga o que está acontecendo na tua vida. Ele sabe, mas Ele quer que você fale. Ele quer que você vá até o seu trono. E ali você vai clamar a Deus, e ali você vai chorar diante de Deus, porque Ele quer ser conhecido. Um outro exemplo desse texto que eu estou falando, que Deus quer ser conhecido, encontra-se em Atos capítulo 4. E você sabe muito bem que lá em Atos capítulo 4, Pedro estava preso. Está escrito lá em Atos capítulo 4, se você puder abrir lá, diz que Pedro e João estavam presos. E eles lá no versículo 29, e a impressão que nos dá novamente é que Deus não estava preocupado com eles presos. Porque Deus tem plano de vitória onde você estiver. Deus tem plano de cura onde você estiver. Deus tem plano de salvação aonde você estiver. Basta somente uma coisa, você estar com os olhos nele. Se você estiver olhando para o Senhor, amados, Deus vai te abençoar de qualquer maneira. Pode o inimigo falar não, pode as pessoas dizerem não, mas se os teus olhos estiverem no Senhor, se a tua fé estiver em Deus, se você estiver no plano e propósito de Deus, Deus vai te abençoar. E diz aqui a palavra de Deus, quando Pedro estava lá preso, estava encarcerado, diz assim, versículo 29, capítulo 4, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua o quê? Palavra. Pedro e João não oram para que Deus os livrasse da cadeia. Pedro e João não oram e dizendo, olha, estamos sendo ameaçados. Pedro e João não oram dizendo, Senhor, venha nos defender porque as pessoas estão contra nós. Pedro e João não oram dizendo, olha, nós temos medo, Deus, do que possam fazer contra nós. Pedro e João não estão falando sobre isso. Pedro e João diz, Senhor, nós clamamos a Ti, olha para as suas ameaças, amém, mas concede aos teus servos que falem com todo o que? Ousadia, intrepidez. Deus está dizendo para você e para mim nesta noite, Deus tem esperado um povo, amados. E a gente vem vindo aqui algumas semanas falando sobre isso, Deus está esperando um povo, uma igreja, uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, que ainda que esteja encarcerado, como estava Pedro e João, como estava Jeremias,
mas que não tema coisa alguma, que não fique preocupado com as coisas que estão acontecendo à sua volta, porque quando eles começaram a orar, Senhor, a que o Senhor conceda aos teus servos que falem com toda ousadia e intrepidez, Pedro estava preocupado com aquilo que Deus tinha falado no coração deles. Pedro e João Pedro estava preocupado com os propósitos, os planos, o agir, o querer de Deus. Muitas vezes nossos problemas são grandes, e nós ficamos enterrados e choramos em cima daquele problema e ficamos ali magoados ou angustiados, preocupados, ansiosos, porque não aprendemos ainda a descansar no Senhor. Não aprendemos ainda a conhecer. Vivemos dias de altos e baixos, vivemos dias de alegrias e momentos de tristeza, vivemos dias onde parece que tudo vai bem e dias que parece que tudo está indo mal. Mas Pedro e Jeremias e Deus, ele diz o seguinte, clama a mim, e aqui nós estamos vendo em Atos capítulo 4, aqueles homens clamando, e diz aqui que eles pudessem, enquanto clamavam, Deus estava agindo, enquanto eles estavam clamando, Deus estava operando, enquanto você está orando, Deus está tratando os seus problemas, enquanto você está cuidando dos planos de Deus, dos planos maiores de Deus, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando dos teus filhos, Deus está cuidando do seu lar, Deus está cuidando da sua vida espiritual. Deus está dizendo para você e para mim, quando ele fala aqui em Atos capítulo 4, Senhor, olha para as ameaças. Existem ameaças contra nós nos dias de hoje. Estamos vivendo dias de muitos confrontos, você sabe disso. O cristão verdadeiro está sendo confrontado todos os dias, mas a palavra de Deus diz, eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. A igreja, e nós somos a igreja, você é da igreja, nós fazemos parte desse plano sacerdotal, nós fazemos parte de um plano onde o inimigo, a cada dia, ele pensa e tem tentado destruir a igreja. Hoje eu escutei que se A for eleito, ele vai fechar as igrejas, se B for eleito, ele vai liberar as coisas da igreja. Amados, eu dizia para o meu tio, até ainda hoje, ele está muito bravo com o negócio de eleição, eu dizia, tio, vai acontecer aquilo que Deus permitir. Se for para entrar A, vai entrar A. Se for entrar B, vai entrar B. Não sei quem vai entrar. Uma coisa eu sei, Deus tem um plano de vitória para a sua igreja. Quando ele diz para Jeremias lá atrás, clama a mim, ele está dizendo para você também, igreja, clama a mim. Lança os teus anseios no trono de Deus nesta noite. Nós falamos, acho que é o último encontro nosso, que existem pessoas das nossas famílias que estão esperando por nós, esperando que você abra a sua boca, esperando uma oração tua, esperando uma intercessão tua. Eles esperam que você clame ali a Deus por ele. Quanto tempo faz que você não intercede? Quanto tempo faz que você não chora aos pés da cruz? Quanto tempo faz que nós não clamamos a Deus? Porque estamos rodeados com tantas coisas que perdemos a visão da glória de Deus. Mas ele falou lá em Jeremias capítulo 33, 2, eu sou o Deus que crio e eu sou o Deus que forma. É Deus quem dá a vida, é Deus quem abençoa, é Deus quem sela você, é Deus que vai na nossa frente, é Deus quem vai operando milagres a cada dia, cada momento. É Deus que tem cuidado de nós. E às vezes a impressão que nós, a cada dia que vamos vivendo, as coisas estão ficando cada vez piores, e a gente vai vendo a coisa piorando, e a gente vai vendo os problemas vão se avolumando, e nós estamos parados, nós não temos clamado, nós ficamos em silêncio. E Deus quer ser conhecido. O Espírito Santo de Deus quer ser conhecido. Hoje pouco tem se falado sobre o Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo quer se revelar a nós. O Espírito Santo quer se revelar às nossas vidas de tal maneira. O Espírito Santo está procurando homens e mulheres que simplesmente o busquem, que tenham sede e fome de justiça. O Espírito Santo está esperando você nesta noite, está esperando a igreja que seja despertada. O Espírito Santo, ele sabe que você e eu muitas vezes passamos por problemas, mas ele sabe também que a vitória é certa. Deus sabe que a vitória é certa. Deus sabe que Deus tem plano de vitória na tua vida. Deus tem promessas de vitória na tua vida. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus tem esperado um povo que verdadeiramente se volte para ele. E aqui em Atos capítulo 4, em Jeremias 33, quando nós vemos Jó dizendo, Senhor, eu te ouvia, só de ouvir falar, nós começamos a perceber que muitas vezes nós conhecemos Deus de ouvir falar dos outros. Eu não tenho vivido a minha experiência com Deus. Eu não tenho tido uma vida de experiências com Deus. E é isso que Deus está procurando nos últimos dias.
Ele quer que você o experimente, Ele quer que você viva, Ele quer que você e eu tenhamos comunhão, Ele quer que você e eu conheçamos os seus pensamentos, o que lhe agrada, o que não lhe agrada. Nós não podemos, e talvez estamos pecando contra o Espírito Santo, quando não cremos naquilo que Deus tem falado. Nós ouvimos tantas coisas lá fora, e perdemos a chance de andar naquilo que Deus tem falado. Nós escutamos o que as pessoas do mundo falam e não queremos ouvir o que a palavra de Deus fala. Nós escutamos o que as pessoas aprovam, mas não queremos ouvir o que é Deus, o que agrada a Deus. Você e eu poderíamos falar com Deus e dizer: Senhor, eu tenho te agradado, a minha vida tem te agradado. A minha vida de comunhão contigo tem te agradado, eu tenho te servido de verdade, eu tenho experimentado a tua palavra, eu tenho agradado a tua presença, a minha vida tem agradado aos teus olhos. Porque nós queremos que a nossa vontade sempre seja feita. Nós queremos que os nossos propósitos sempre aconteçam. Nós esperamos que tudo aquilo que nós planejamos possa acontecer. Nós não gostamos quando Deus não faz aquilo que nós queremos. Mas a pergunta é: qual é o plano de Deus para as nossas vidas? O que que Deus tem para você? A luta é grande, Jesus disse. No mundo nós teríamos lutas, provações, dificuldades. E nós estamos tendo, talvez estamos vivendo o princípio das dores. Talvez as pessoas já estão reclamando do princípio. Já estamos vivendo momentos de luta, de muitas provas, de provações, mas o Senhor está dizendo para mim: filho, deixa essas coisas aí, clama a mim. Porque eu tenho promessas grandes para te mostrar, eu tenho coisas reveladoras, eu quero te anunciar coisas tremendas. Amados, Deus tem procurado você e eu. Ei, nós não temos feito isso, nós não temos orado, nós não ficamos tempo com Deus, nós ficamos tempo no telefone, nós ficamos tempo no computador, nós ficamos tempo no WhatsApp, mas nós não ficamos tempo na presença de Deus. Nós queremos sair rapidamente da presença de Deus. Nós damos tempo para que Deus possa se revelar a nós. Nós não ficamos mais de 1 hora na presença de Deus porque temos coisas para fazer. Nós não estudamos a palavra de Deus como deveria ser estudada porque nós temos os nossos afazeres em casa. Nós não buscamos a vontade de Deus porque eu tenho meus compromissos, Deus. O Senhor sabe que eu tenho compromissos e então não tenho tempo para ti. E a pergunta que eu faço é: quem você está agradando, a Deus ou aos homens? Porque se nós parássemos de verdade 5, 10, 15, 20 minutos diante de Deus, mas de verdade, Deus iria te abençoar. Mas nós não fazemos isso. Nós estamos orando, o telefone toca, você para. Você está orando, a campainha toca, você para. Você está orando e aí, de repente, acontece alguma coisa, você para. E ficamos nesse vai e vem. E achamos que Deus tem que entender isso. E Deus entende. Mas Deus está dizendo para mim e para nós: clama a mim. Busque-me com todo o teu coração. Deixa as coisas para trás. Deixa o que o mundo está dizendo para trás. Não fique atento. Ah, mas Senhor, eu estou encarcerado. Jeremias podia falar: Senhor, eu estou encarcerado. E o Senhor está falando para clamar. Quantas vezes você e eu dizemos: Senhor, olha o meu problema primeiro, Deus. E o Senhor está dizendo: olha para mim. Porque eu quero te abençoar de tal maneira. Quero abençoar a tua vida de tal maneira. Porque eu tenho planos contigo, eu tenho propósitos contigo. Deus tem um plano maior na tua vida. É como eu estava lendo esses dias, quando Tiago foi morto e Pedro, em Atos mesmo, Tiago foi morto e Pedro foi solto. E por que Deus deixou que Tiago fosse morto e Pedro foi solto? Porque Tiago, Deus já tinha cumprido na vida dele o seu propósito e Deus ainda tinha propósito e planos na vida de Pedro. Por que já partiu, eu estou aqui? Porque Deus tem plano na tua vida, Deus conta com você, o reino de Deus conta contigo, o reino de Deus conta com a tua oração, o reino de Deus conta com a tua fé, o reino de Deus conta com a tua vida, amados. Eu estava lendo uma palavra hoje tão bonita ontem, que diz que a palavra de Deus, que o Espírito Santo habita nas nossas vidas, assim como o rei habita no palácio. O Espírito Santo, ele quer entrar, ele quer fazer morada, ele quer abençoar você, ele quer limpar o que está errado, ele quer te apresentar a glória de Deus, a presença de Deus, o milagre de Deus, como ele falou no versículo 2 de Jeremias: eu sou o Deus que faço, que crio, que dou forma. Por que você está tão ansioso com as coisas? Por que vivemos tão ansiosos com o dia de amanhã? Se a palavra do Senhor Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pois perto está quem? O Senhor.
Ele está perto de ti, Ele está ao teu lado, Ele está dentro de nós, Ele está esperando você e eu, Ele está esperando a igreja ser despertada, Ele está esperando você clamar. Você talvez esteja focado no teu problema, e Deus diz para você, tira os olhos dos problemas e olhe para mim nesta noite. Às vezes você fica focado naquilo que você tem que resolver amanhã, e Deus diz, olha para mim, porque eu estou abençoando aquela papelada. Olha para mim, porque eu estou cuidando daquilo do teu chefe. Olha para mim, porque eu estou cuidando daquele cliente. E você está preocupado. Ficamos muitas vezes preocupados com tudo e deixamos de confiar naquele que cria e naquele que forma, naquele que nos convida todos os dias, filho, ei, sobe até aqui. Eu quero me revelar a você de tal maneira, eu quero me apresentar de tal maneira, e eu acho que é exatamente isso que acontecia em Atos. Aqueles homens estavam tão cheios da presença do Espírito Santo que eles não conseguiam mais ver seus problemas, só conseguiam enxergar a glória de Deus. Eles não tinham mais problema, os problemas não eram mais deles, mas pertencia ao Senhor. A sua vida, amados, não pertence a você, a sua vida pertence ao Pai. Desde quando? Desde o dia que você rendeu, entregou Jesus e aceitou como seu Salvador. A vida que você e eu temos não é mais nossa, a vida pertence ao Senhor. Os planos que você faz não é mais teus, pertence a Deus. É Deus quem coloca o plano no teu coração. E é Deus quem sela a palavra final. É Deus quem dá a palavra final. Ou não está escrito que é Deus quem abre portas e a porta que ele abre ninguém fecha. Ou não está escrito que, quando diz o salmista aqui, que o justo clama e ele ouve. O justo clama e ele salva. O justo clama e ele liberta. O justo clama e ele transforma. Deus está esperando você clamar. Mas você e eu temos que passar do nosso mesmo oração, só de problemas, e problemas, e problemas. Nós temos uma listagem de problemas e dizemos, Senhor, não foi resolvido ainda, não foi resolvido ainda. E Deus está dizendo, eu quero te revelar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eu tenho promessas na igreja, eu tenho promessas para vocês, amados. Deus tem promessa na tua vida. E quero terminar essa mensagem para nós que estamos aqui hoje. É que Deus quer ser conhecido por você. Deus quer ser experimentado. Deus quer ser vivido. Deus quer que você confie nele. Deus quer que você dê um passo nesta noite, dizendo, Senhor, eu preciso confiar em ti. Eu preciso andar naquilo que o Senhor tem falado na minha vida. Porque talvez as pessoas dizem, daqui não tem mais jeito. Eu não quero ouvir o que as pessoas estão dizendo. Eu quero saber o que Deus tem falado no teu coração. O que Deus tem falado no teu coração. Moisés, talvez, aos olhos humanos, perdeu 40 anos no deserto. Mas esses 40 anos para Deus e para Moisés foram muito preciosos. Moisés conhecia a Deus como nunca. Moisés experimentou a Deus como nunca. Moisés aprendeu a depender de Deus como nunca. Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus. Moisés, depois dos 40 anos no deserto, não foi mais o mesmo homem. Moisés experimentou Deus a ponto de Deus falar, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Porque Deus vinha visitar Moisés face a face. Deus fala isso exatamente com Arão. Arão, eu falo com Moisés face a face. Com vocês eu falo por sonho. Por quê, amados? Porque foram necessários 40 anos. Porque Moisés não era o homem bonzinho que nós podemos imaginar. Moisés tinha seus problemas e as suas falhas. E Deus precisou de 40 anos para que Moisés soubesse amá-lo, obedecê-lo e temê-lo, reverenciá-lo, a andar no tempo certo, a dar o passo no tempo certo, a não andar, não precipitar como ele fez da primeira vez, matando o egípcio. Mas Deus está esperando ser conhecido por nós. O Espírito Santo quer te revelar a glória do Senhor. O Espírito Santo quer te apontar e tem nos apontado a presença do Pai. Nós temos que começar a ler essa Bíblia de tal maneira. Nós temos que nos apegarmos à palavra de Deus de tal maneira. Deus tem chamado a igreja para que possa render-se a Ele com todo o seu coração e buscá-lo de toda a sua força. Jeremias talvez não entendeu, ou entendeu, mas talvez não compreendeu aquilo que Deus estava falando, mas quando Jeremias clamou, amadas, aí vê a revelação, vê a vontade de Deus. Às vezes você não está entendendo o que Deus está falando ao teu coração, mas eu quero que você saiba que aquilo que Deus está falando, Ele quer cumprir, e Ele vai cumprir. Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando do teu presente e do teu futuro. Ele está cuidando do seu lar, ainda que os teus lágrimas caiam, ainda que você chore muitas vezes, e você diz, Senhor, mas olha o problema como está.
Deus está dizendo, clama a mim, filho, clama a mim, filha. Fale comigo. Eu tenho tantas coisas para lhe dizer, eu tenho tantas coisas para te falar, eu tenho tantas coisas para te revelar, eu tenho tantas coisas que eu quero compartilhar. Amados, Deus tem procurado um homem, uma mulher que ele possa compartilhar os seus planos. Deus tem procurado pessoas que ele possa compartilhar a sua vontade. Deus tem procurado um homem, uma mulher em que ele possa confiar, em que ele possa verdadeiramente confiar a sua obra, o seu poder e a sua glória e a sua majestade. E eu oro para que nós possamos ser despertados a cada dia mais, que nós possamos conhecer a Jesus, ao Espírito Santo e a Deus a cada dia mais, conhecer a palavra a cada dia mais. E eu peço nesta noite que você tire os olhos do seu problema e coloque os olhos no Senhor nesta noite, experimente a Deus, fale com Deus, vá até o trono de Deus. Quantos estão longe? Quantos filhos estão longe? Quantos filhos de crentes estão afastados? Quantos filhos de cristãos que foram criados na igreja estão longe neste instante? Quantos filhos que estão se perdendo? Quantas crianças estão se perdendo? Porque nós não revelamos, não buscamos, não clamamos como deveríamos clamar. Quantas bênçãos estamos deixando de ter por não clamarmos ao Senhor? E é isso que disse certa feita um pastor, nós vamos ficar admirados quando chegarmos aos céus, ou chegarmos ao céu, e ver quantas bênçãos deixamos de receber, porque não fomos até o trono de Deus. E quando eu falo direto ao trono de Deus, você não vai ao trono de Deus falar os seus problemas, você vai falar ao trono de Deus para que ele possa falar coisas ocultas e tremendas que tu não sabes. Deus quer se revelar a você com coisas grandes. Deus quer te abençoar com grandes promessas. Deus quer fazer coisas tremendas na tua vida. E ainda que você não compreenda o que está acontecendo, você diz, Senhor, mas eu oro. Alguém me disse para mim hoje, esses dias, eu oro e nada acontece. Eu disse, você está orando de maneira errada. Para quem que você tem orado? Porque a Bíblia diz, clama a mim. Se ele está dizendo para você clamar, ele está te convidando, não está? Ele está chamando você. Ele está chamando, desafiando você. Ele está trazendo desafios a cada um de nós nesta noite. Ele está desafiando a você a colocá-lo à prova. Ele faz isso. Vamos, provai-me. Prova-me. Prova-me, diz o Senhor na sua palavra. Colocar-me à prova. E tu verás se eu não vou te abençoar, se eu não vou te abrir portas, se eu não vou fazer coisas tremendas na tua vida. Ele diz isso. Deus tem nos colocado à prova, porque Ele quer se revelar a você. Ele quer fazer algo tremendo na tua vida. A tua história ainda não acabou. Aquilo que Deus tem na tua vida ainda não acabou. Deus tem promessa de vitória na tua vida. Deus tem promessa de vitória na tua casa. Deus tem promessa de vitória na tua vida profissional. Deus tem promessa de vitória na igreja. Precisamos somente de uma coisa: buscar a Deus com todo o nosso coração. Deus maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite. Nós te bendizemos pelo que tu és. E te pedimos perdão, Senhor Deus, se muitas vezes falamos de tudo, de problemas, de necessidades, daquilo que está acontecendo, mas não falamos daquilo que o Senhor quer fazer conosco. Não agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito. Não damos graças por os milagres, pelo sustento, pelo dia, pela nossa casa, pelo nosso lar. Senhor, um dia contigo é melhor do que 1000 dias na terra ou 1000 dias em um palácio. O melhor é estar contigo do que estar experimentando as coisas do mundo. O melhor é estar na tua presença. E eu oro nesta noite, abençoe os meus irmãos, abençoe esta igreja, abençoe estas famílias, abençoe estas irmãs. Venha de encontro, venha abençoando, venha derramando as suas ricas bênçãos nesta noite. Que possamos, Pai, verdadeiramente buscar a tua face, a tua glória e o teu poder. Revela-nos teus planos e propósitos. Revela-nos em cada um de nós o teu querer. Cura nesta noite os corações feridos. Cura as mentes. Cura o nosso andar. Cura o nosso falar. Cura os nossos pensamentos. Cura os nossos anseios, Pai. Esteja operando milagre nesta noite, Senhor Deus. Abençoe os que estão longe. Abençoe nossos familiares, amigos. Senhor, verdadeiramente nós buscamos a tua face. E queremos te conhecer a cada dia mais, que eu possa te conhecer, que eu possa te experimentar, que eu possa viver, que possamos viver na tua presença, que possamos meditar na tua palavra, que possamos clamar, como está escrito aqui em Jeremias 33, que possamos ir na tua presença, Senhor Deus, simplesmente queremos saber qual é a tua vontade, e como diz a oração do Pai Nosso, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Toma os nossos corações em tuas mãos nesta noite, que essas lágrimas se convertam em alegrias, em cânticos de vitórias.
que esse choro converta-se, Senhor, que esse choro possa ser transformado em alegria e em um cântico novo. Senhor, nós te agradecemos nesta noite pelo que tu és. Nós te damos boas-vindas, Espírito Santo. Nos colocamos diante da tua presença. Temos feito tão pouco por ti, porque ficamos muito tempo gastando